som.
Alô, atenção. Senhores vereadores. Tudo bom? Isso já para votação normal, maioria. Obrigado. Cláudio fez a limpeza dos computadores, colocou antivírus, por isso que deu problema lá no Boa noite a todos, secretários, vereadores, munícipes presentes, ouvintes da Rádio Cravinho FM e internet. Em nome de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária de 2018, do dia 4 de setembro de 2018. Por um problema técnico, deixamos de ouvir o hino nacional brasileiro e o hino de Cravinhos. Maiores explicações na diretoria. Peço ao vereador Nilo Rossi que faça a chamada dos senhores vereadores. Adalberto da Silva. Presente. Carlos Eduardo Espósito. Presente. Cláudio Molesini Teles. Presente. Edson Macário Gomes. Presente. Francisco José Barroso Vessi. João Aurélio Bis. Presente. José Carlos Rossi dos Reis. Presente. José Francisco Matasso Ferdinando. Presente. Júlio César Neto Martins. Presente. Luiz Carlos Marcelino Siqueira. Presente. Evandro José da Borba. Presente. Milton Moraes. Presente. Nilo Sérgio Rossi. Presente. Vamos colocar em votação a ata da 12ª sessão ordinária de 2018. A ata está em discussão. Em votação. Vereador favorável permaneça sentado, vereador contrário fique de pé. A ata foi aprovada por todos os vereadores. Vamos à leitura de um projeto de lei enviado pelo Executivo Municipal, senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, solicitado o secretário Milton Moraes, a leitura do projeto 2233/2018. Boa noite a todos. Projeto de Lei Municipal 2233/2018, de 31 de agosto de 2018. Acrescenta o inciso 5º no artigo 20º, no capítulo 4º das Condições Gerais das Edificações, Lei Municipal 51/71, de 30 de dezembro de 71. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições legais, propõe à Câmara Municipal o seguinte projeto de lei. Fica acrescentado o inciso 5º, a linha A, no artigo 20º da Lei Municipal 51/71, de 31 de dezembro de 1971, Código de Obras do Município de Cravinhos, São Paulo. Quinto, no caso de antenas de rádio, base ou similares, deverá observar em relação às divisas do lote os seguintes recuos mínimos. A. O eixo das construções deverão estar distante 15 metros das divisas confrontantes. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. Mensagem ao projeto. Senhor Presidente, senhores vereadores, trata-se de projeto de lei municipal número 2233/18, cujo objetivo é acrescentar novo inciso e alínea no capítulo 4º, que cuida das condições gerais das especificações, especificadamente no artigo 20º do Código de Obras do município de Cravinhos,
Referido capítulo trata das divisas dos lotes residenciais e comerciais, no que tange às medidas que devem ser observadas para a construção. Ocorre, todavia, que como a legislação é vetusta e as situações cotidianas, a própria evolução da sociedade acarreta uma série de inovações e situações nos diversos ramos da administração, incluindo, nesse quadro, logicamente, o setor de obras e infraestrutura, tanto na esfera privada quanto na pública. Tem-se, pois, que na atual conjuntura, com o advento do avanço tecnológico, existe a questão das antenas de transmissão, seja para a internet quanto para rádios, telecomunicações em geral, e cada vez mais demandam espaços e locais para a sua transmissão. Neste contexto, é forçoso reconhecer, em primeiro lugar, que a competência para legislar sobre telecomunicações e de prestar tais serviços é da União, nos termos do artigo 22, inciso 4º, combinado com o artigo 21º, inciso 11º, ambos da Constituição Federal. Assim, não compete ao município legislar sobre condições ou a prestação do serviço em si. Todavia, permanece rígida a competência municipal com relação às posturas e os limites de instalação das aludidas antenas. Com efeito, mediante um número crescente de pedidos de instalação de antenas no âmbito municipal, muitos dos quais, sem o respeito mínimo aos limites ao direito de vizinhança, bem como considerando o estudo realizado pela engenharia do município, no sentido de evitar a sucessão de pedidos de colocação dessas antenas, sem respeito ao mínimo dos limites de segurança. Remeto à Câmara Municipal o presente projeto de lei no escopo de regulamentar essa situação, apenas no tocante às margens e divisas e evitar a instalação de antenas no âmbito municipal que não respeitem os limites colocados como seguros pelo Departamento de Engenharia. Assim sendo, encaminho a vossas excelências o aludido projeto de lei, com o desiderato de regulamentar a situação vertente, contando desde já com a reconhecida competência e espírito público dessa Igreja Casa de Leis. José Carlos Carrascosa dos Santos, Prefeito Municipal. O projeto será encaminhado às comissões para apreciação e parecer dos senhores vereadores. Na pasta dos vereadores, 2 projetos do vereador secretário Milton Moraes, que serão lidos na sessão de hoje. Projeto de Lei Legislativo número 77/2018, dispondo sobre a transmissão ao vivo das sessões da Câmara Municipal de Cravinhos na rede social Facebook e da outras providências. Milton Moraes, primeiro secretário, e Edson Macário Gomes Curumim, vereadores da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais, propõem o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica determinado que todas as sessões da Câmara Municipal de Cravinhos passam a ser transmitidas ao vivo pela rede social Facebook. Artigo 2º. Caberá ao órgão administrativo da Câmara Municipal coordenar e supervisionar as ações reguladas por este decreto e aplicar penalidades. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto legislativo correrão por conta de dotações próprias, consignada em orçamento, suplementadas se necessário. Artigo 4º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 6 de setembro de 2018. Milton Moraes, vereador primeiro secretário. Edson Macário Gomes, vereador Curumim. Justificativa do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, assim como as sessões da Câmara Municipal são transmitidas pela emissora de rádio Cravinhos FM, pela internet via YouTube e pelo jornal A Tribuna Regional de Cravinhos, temos recebido muitas indagações e solicitações dos internautas cravinhenses para que as sessões da Câmara Municipal sejam transmitidas simultaneamente também pela rede social Facebook. Lembrando que tal medida vem totalmente de encontro com os ditames da lei federal a respeito da transparência e das recomendações do Tribunal de Contas do Estado no que diz respeito à participação da comunidade nas questões políticas local.
Por outro lado, recentemente, os sistemas de energia, de informática e até alguns equipamentos elétricos da Câmara Municipal foram devidamente substituídos e restaurados, o que viabiliza a execução do projeto sem a necessidade de maiores investimentos. Até porque, quanto mais se divulgar as ações da Câmara Municipal, isso irá fortalecer as relações com os munícipes, promovendo de forma efetiva avanços significativos à informação e à transparência, permitindo assim maior interação da população com os acontecimentos ocorrentes na Câmara Municipal. Ao disponibilizarmos essas informações via redes sociais, notadamente no Facebook, estaremos levando informações às pessoas que, por motivos próprios, não podem participar das sessões da Câmara, consolidando, contudo, a garantia ao acesso à informação e permitindo que as pessoas possam acompanhar de perto a atuação dos vereadores, através dos seus requerimentos, das suas indicações de debates, votações de projetos e tramitações de matérias internas desta Casa de Leis. Por isso, entendendo ser de suma importância para a população a transmissão das sessões da Câmara Municipal, também pela rede social Facebook, pedimos a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação deste projeto de decreto legislativo. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018. Milton Moraes, vereador primeiro secretário. Edson Macário Gomes, vereador Corumim. Projeto de Lei número 2232/2018 institui a Semana de Educação Financeira e Economia Doméstica nos estabelecimentos escolares da Rede Pública Municipal de Ensino e dá outras providências. Milton Moraes, vereador primeiro secretário da Câmara Municipal de Cravinhos, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, propõe a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a Semana de Educação Financeira e Economia Doméstica nas escolas da Rede Pública Municipal de Ensino Fundamental. Parágrafo único. A semana que se trata do CAPT deverá ser realizada na primeira semana do mês de maio de cada ano. Artigo 2º. A Semana de Educação Financeira e Economia Doméstica nas escolas tem como objetivo conscientizar os alunos sobre as práticas e a importância da economia doméstica, especialmente no tocante ao consumo racional de água, reciclagem de materiais, manipulação de alimentos, gastos e poupança, bem como ao uso racional do dinheiro. Artigo 3º. Para o cumprimento desta lei serão convidados profissionais especializados para palestras, seminários e demais atividades, para debate acerca dos problemas ocasionados pela falta de planejamento e descontrole da economia doméstica. Artigo 4º. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber. Artigo 5º. As despesas decorrentes do cumprimento desta lei correrão por conta de dotações próprias, consignadas no orçamento vigente, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, Cravinhos, 30 de agosto de 2018. Milton Moraes, vereador primeiro secretário. Justificativo do projeto. Senhor presidente, senhores vereadores, a presente propositura revela-se bastante oportuna e necessária, na medida em que boa parte da população brasileira não tem o hábito de planejar suas economias, e a falta de planejamento, bem como a adoção de um perfil de gastos excessivos, podem gerar consequências graves para a economia familiar. Ou seja, a conscientização e a informação são os objetivos primordiais do projeto ora apresentado. São nos períodos de crise, especialmente ante o aumento do desemprego e queda nos investimentos, que a família brasileira percebe o quanto está despreparada para enfrentar as dificuldades, face à ausência de conhecimento sobre o planejamento financeiro. É nessa ocasião que se percebe o custo da imprevidência do passado e as duras penas advindas de tal fato. Com o devido planejamento, isso certamente poderia ser evitado. Em diversos outros países, a população recebe educação financeira desde cedo e, ao longo dos tempos, adquire a cultura de gastar com responsabilidade, sendo previdente também quanto à velhice e aposentadoria. É necessário, portanto, um aprendizado sobre a economia doméstica em suas mais variadas vertentes,
desde economizar água, energia elétrica, alimentos, até gastar com consciência o suado dinheiro auferido com o trabalho, que trará benefícios também ao município, de uma maneira geral. Justamente nesse sentido, a presente proposição, instituir a Semana da Educação Financeira e Economia Doméstica na Rede Pública Municipal de Ensino, direcionada especialmente aos alunos e por que não, aos professores também, talvez assim possamos orientar e evitar que as gerações futuras continuem reféns do ciclo atual de gastar sem critérios e da árduas consequências advindas de tal postura. Destaca-se, por fim, especialmente no que tange à legalidade do projeto, que não se está adentrando a gestão administrativa de secretarias, cuja competência legal é do chefe do Poder Executivo. A presente proposição não dispõe nada afeto à grade escolar, bem como nada afeto à forma de ensino. Estipula apenas, então, somente acerca da instituição de uma semana de conscientização e de caráter informativo. Ademais, o artigo 4º do projeto prevê a possibilidade de regulamentação pelo Poder Executivo, evitando assim qualquer ingerência em atos de sua competência. Assim conto com o apoio dos nobres parlamentares para a aprovação do presente projeto, que certamente será de grande valia para a população de nosso município. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Cravinhos, 30 de agosto de 2018, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Ambos os projetos lidos serão encaminhados às comissões para que os vereadores tomem ciência e dêem os seus pareceres. Vamos à leitura das indicações, requerimentos e moções apresentadas pelos senhores vereadores. Pode ser? Indicação 3557/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Cabelim e demais colegas edis dessa Casa Legislativa, indicamos observadas as formalidades regimentais, após ciência dos nobres colegas, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o senhor secretário municipal de obras, sobre a premente necessidade do serviço de restauração em vários pontos da calçada da Praça do Mercado Municipal. Justifica-se tal indicação, uma vez que a calçada da referida Praça do Mercado Municipal, no centro da cidade, encontra-se em alguns pontos bastante esburacada e necessita de reparos. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 3 de setembro de 2018, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário, Edson Macari Gomes, vereador, Curumim. Indicação 3556/2018. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Cabelim e demais colegas edis dessa Casa Legislativa, indicamos observadas as formalidades regimentais, após ciência dos nobres colegas, seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a ilustríssima senhora secretária municipal de Educação e o senhor secretário de Obras, sobre a premente necessidade da realização de vistoria e avaliação das condições de uso dos brinquedos, notadamente da areia do parquinho da EMEI Abdul Massi Rami, no bairro Santa Cecília. Fundamenta-se tal indicação com base nos preceitos do artigo 74, inciso 3º do artigo 92, inciso 12º e do artigo 106 do Regimento Interno da Câmara, e que, no caso, trata-se de medidas preventivas, tendo em vista os questionamentos e a preocupação por parte de pais e de alunos, especialmente quanto às condições de uso da areia do parquinho, que, se for o caso, solicita que a areia seja trocada com agilidade na tomada das providências. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 30 de agosto de 2018, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário, Edson Gomes Macário, vereador, Curumim. Indicação 3558/2018. Indico observadas as formalidades regimentais, que seja oficiado ao Executivo Municipal solicitando providências sobre os fatos relacionados com o excesso de barulho provocado pelo sistema de ar condicionado e refrigeração do supermercado Descontão, especialmente no período noturno, conforme queixa dos vizinhos. Instada a se manifestar, a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura alegou
a regularidade no processo de construção do prédio comercial e no alvará de funcionamento. Entretanto, não se atentou para a questão da perturbação do sossego público, previsto em legislação municipal e sob a fiscalização e responsabilidade do Poder Público Municipal, cedente do alvará de funcionamento do estabelecimento comercial. Assim, solicitamos do Executivo Municipal a intervenção para a manutenção do sossego público de famílias, sem prejudicar, entretanto, o funcionamento do referido supermercado que emprega trabalhadores de Cravinhos. Cravinhos, 31 de agosto de 2018. Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Indicação número 3559/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico ao prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, elabore e envie a esta Casa de Leis projeto de lei que estabelece diretrizes para a política de incentivo à horta comunitária no município de Cravinhos e da outras providências. Segue minuta em anexo. Justifico essa indicação pela regulamentação e incentivo para a autossuficiência na produção, distribuição e consumo rural e urbano de todo produto hortaliço em nosso município. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, João Aurélio Bis, vereador. Indicação 3560/2018. Indico após ciência dos nobres colegas que o Executivo Municipal determine ao setor competente a adequação do canteiro central da Avenida Rita Cândida Nogueira, de frente à Santa Casa, com a retirada dos diversos retornos visando o aumento do número de vagas de estacionamento, em atenção aos funcionários e usuários da Santa Casa de Cravinhos. Cravinhos, 3 de setembro de 2018, Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3561/2018. Indico observadas as formalidades regimentais que o Executivo Municipal providencie o serviço do caminhão varredeira nas ruas e avenidas do bairro Alvorada. Cravinhos, 3 de setembro de 2018, Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3562/2018. Indico observadas as formalidades regimentais que se oficia ao Executivo Municipal para que determine ao setor competente o desentupimento do bueiro Boca de Lobo na rua José Riso, número 114, bem como uma inspeção geral nos bueiros do bairro Jardim Alvorada. Cravinhos, 3 de setembro de 2018. Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3563/2018. Indico observadas as formalidades regimentais que o Executivo Municipal providencie a limpeza de bueiros e instalação de redutor de velocidade na rua Antônio Amoroso, de acordo com as especificações do abaixo assinado já protocolado na administração. Cravinhos, 3 de setembro de 2018, Cláudio Molesini Teles, vereador. Indicação 3564/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, tome providências quanto à manutenção e limpeza dos bueiros localizados em toda extensão da rua José Bellini. Tal iniciativa tem por objetivo evitar a proliferação de insetos, roedores e outros animais, bem como dar maior vazão e escoamento da água, que acaba ocasionando um mau cheiro. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Cravinhos, 3 de setembro de 2018, Júlio César Neto Martins, vereador. Indicação 3565/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que determine ao departamento competente da administração realizar obras de recapeamento em toda a extensão do bairro João Berbel 3. Esta indicação se faz necessária uma vez que as ruas do referido bairro encontram-se degradadas, desniveladas e com muitos buracos, tratando-se de vias de grande movimento, em especial tráfego de veículos pesados, o que faz com que diminuísse muito a vida útil do asfalto. Assim sendo, recorro ao Executivo para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, Júlio César Neto Martins, vereador.
Indicação número 3566/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Cravinhos, SAI, para que tome providências urgentes quanto a obras resolutivas no intuito de não mais entupir o esgoto da rua José Bellini, entre os bairros João Berbel 2 e João Berbel 3. Solicito que um estudo seja feito e, posteriormente, realizadas obras, trocando toda a tubulação para aumentar a vazão do esgoto, evitando assim o entupimento do mesmo. Entendo tratar-se de um serviço necessário aos munícipes que residem nessa rua, que queixam-se de um problema recorrente de anos, que sempre que entope os dejetos acabam voltando para dentro das residências, causando mau cheiro e levando a vários transtornos. Ressalto que sempre o SAI é chamado. É feito um desentupimento e a limpeza, porém, em poucos dias o problema volta. Assim, recorro ao Executivo, senhor prefeito municipal, para que sejam tomadas as devidas providências. Cravinhos, 3 de setembro de 2018, Júlio César Neto Martins, vereador. Indicação 3567/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico observadas as formalidades regimentais e após ciência do douto plenário, para que nosso Executivo Municipal, excelentíssimo senhor José Carlos Carrascosa dos Santos, verifique a possibilidade de contactar a empresa Autovias no sentido de abrir um retorno na rodovia José Fregonese com a rodovia Antônio Machado Santana, em direção à cidade de Dumont. Justificativa: tal solicitação viria a atender dezenas e dezenas de produtores agrícolas que seriam beneficiados pelo escoamento da produção agrícola, bem como diminuir o trânsito que circula pela cidade de Bonfim Paulista. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, José Carlos Rossi dos Reis, vereador PSDB. Indicação 3568/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que seja efetuado os devidos reparos asfálticos no cruzamento da Avenida Fagundes com a Rua Bernardino de Campos, mais precisamente em frente à Escola João de Souza Campos. Devido ao escoamento diário de água, foram formando buracos no asfalto, ocasionando transtorno aos pedestres e aos motoristas. Sendo assim, recorro ao Executivo para que as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, Adalberto da Silva, vereador. Indicação 3569/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, providencie a manutenção das colunas onde são fixados enfeites natalinos localizados na Rua 15 de Novembro. Tal solicitação tem como objetivo evitar possíveis acidentes, uma vez que estes postes foram colocados há alguns anos e já se encontram danificados e enferrujados, com risco de queda. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, Adalberto da Silva, vereador. Indicação 3570/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com a Secretaria de Educação, para que seja feita a inclusão no ensino da língua brasileira de sinais Libras nas escolas da rede pública, desde a educação infantil até o ensino fundamental, como disciplina curricular, obrigatória no município de Cravinhos, em cumprimento às diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, LDB, número 9.394/1996, em que, segundo as normas em vigor, os sistemas de ensino devem garantir, principalmente, professores especializados ou devidamente capacitados que possam atuar com qualquer pessoa especial na sala de aula. Que esta inclusão seja realizada com o objetivo de resgate e promoção da dignidade humana e promoção da justiça social. As Libras, língua brasileira de sinais, é a segunda língua oficial do país, porém,
poucas pessoas a conhecem, mesmo com o disposto na Lei Federal número 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a língua brasileira de sinais e assegura atendimento e tratamento adequados aos portadores de deficiência auditiva por parte de instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de assistência à saúde. Em 2002, por meio da sanção da Lei 10.436, que a Libras foi reconhecida como meio legal de comunicação e expressão no país. São consideradas pessoas com deficiência auditiva, aquelas com perda bilateral, parcial ou total de 41 decibéis ou mais. De acordo com o censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 9,7 milhões de pessoas têm a deficiência auditiva. Desses 2.147.366 apresentam deficiência auditiva severa, situação em que há uma perda entre 70 e 90 decibéis. Cerca de 1 milhão são jovens de até 19 anos. A capacitação das pessoas para a comunicação em Libras faz-se necessário não somente para o atendimento dos que estiverem matriculados em rede de ensino, mas sim para preparar e capacitar a sociedade para lidar com a pessoa com deficiência auditiva em todos os setores da vida, além da dimensão acadêmica. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador vice-presidente. Indicação 3571/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental que se oficie ao excelentíssimo prefeito municipal para que, juntamente com o setor competente da administração, reiterando solicitações já efetuadas nesta casa, para que seja criado CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas em Cravinhos. O objetivo dessa solicitação é atender a comunidade, considerando a necessidade que possuímos de combater e tratar a dependência química em nosso município, principalmente no que se refere ao álcool e drogas. Assim sendo, recorro ao Executivo para que sejam tomadas providências. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, irmão Carlos Eduardo Espósito, vereador vice-presidente. Indicação número 3572/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, bem como DR, Departamento de Estrada e Rodagem, para que faça o recapeamento em toda a extensão da rodovia José Fregonese, dentro do perímetro urbano, mais precisamente no trecho que vai do bairro São José ao bairro Santa Cruz. Esta rodovia encontra-se com vários buracos e o asfalto completamente danificado, podendo ocasionar graves acidentes. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Câmara Municipal. Indicação número 3573/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, indico na forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, juntamente com o setor competente da administração, como o DR, Departamento de Estrada e Rodagem, providenciar junto ao órgão competente a construção de muretas de proteção ou colocação de guarda-rei na rodovia José Fregonese, mais precisamente na entrada que fica localizada no bairro São José, conforme foto em anexo. Tal solicitação visa para oferecer maior segurança aos condutores de veículos, pois essa entrada fica em uma curva onde é iminente o risco de acidente. Sendo assim, recorro ao Executivo para que providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, Luiz Carlos Marcelino Siqueira, vereador. Requerimento número 2341/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, depois de ouvido o douto plenário, que o prefeito municipal
informe esta Casa de Leis, notadamente este subscritor, as indagações abaixo discriminadas a respeito do loteamento Riviera Village. É possível observar que no projeto do referido loteamento Riviera Village há alguns pontos importantes e com possibilidade de graves problemas e que poderão causar prejuízos imensuráveis não só para os futuros moradores, como também para o município de maneira geral. Se não vejamos, primeiro, sobre o projeto urbanístico, leito carroçável da Avenida 2, 5 metros de largura parece pouco em se tratando da única entrada e saída do empreendimento. Exemplo, na hipótese de quebrar um veículo, o trânsito será bloqueado. Será bloqueado. Especificar qual obra será realizada na estrada municipal CRV 10 para acesso ao empreendimento. Projeto de água potável. Apresentar as diretrizes, se for o caso requerer cópia, diretamente perante o SAI. O empreendedor pretende utilizar a rede existente no local, sistema público, que possui diâmetro de 100 mm, 4 polegadas. Pergunta-se então, essa rede pública tem vazão e pressão suficiente para abastecer o empreendimento? 2.3. O empreendedor loteador pretende ligar a nova rede de loteamento que possui diâmetro de 150 mm, 6 polegadas, na rede do sistema público de água que possui diâmetro de 100 mm, 4 polegadas. Observa-se que a Riviera Village tentará se conectar ao sistema público via captação maior do que oferecido. A pretensão contraria as normas urbanísticas e pode causar colapso no abastecimento de água por insuficiência. É fundamental, portanto, que o SAI emita parecer técnico sobre o item anterior, com recolhimento de ART, manifestando sua anuência ou não com a pretensão. Deverá ainda o SAI manifestar sobre quais medidas deverão ser adotadas pelo empreendedor para evitar o colapso do sistema de abastecimento de água. Projeto de esgoto sanitário. Apresentar as diretrizes, se for o caso, requerer cópia diretamente perante o SAI. Apresentar um memorial descritivo da rede interna de esgoto que não está no projeto. Galeria de águas pluviais. Rever a captação da Avenida 01, Estrada Municipal. Prever a contribuição da mesma para evitar alagamentos e impactos na vizinhança. É fundamental que o loteador elabore estudo hidrológico para apurar tecnicamente o valor quantitativo de água a ser retido no dispositivo. Apresentar termos de anuência dos proprietários dos imóveis vizinhos para a passagem da rede de galerias de escoamento das águas pluviais. Outras considerações. Requeiro ainda, nos termos do expediente 2186/2017, de 19 de junho de 2017, do nobre vereador Cláudio Teles, os seguintes documentos. Envio de parecer técnico do setor de engenharia, principalmente no que se refere aos projetos de terraplanagem, urbanística e localização. Envio de parecer técnico do Departamento de Meio Ambiente, principalmente no tocante aos projetos de revegetação, esgoto sanitário, água potável e galerias pluviais. Envio de parecer técnico da Secretaria de Negócios Jurídicos quanto à legalidade do referido empreendimento. E, por fim, o envio de análise e parecer técnico do SAI e do Departamento de Meio Ambiente em relação às condições da estação de tratamento de esgoto, devendo especificar se a referida estação comportará o recebimento de novos loteamentos e, consequentemente, o aumento de resíduos de esgoto, bem como esclarecer tecnicamente a atual situação da mencionada estação e quais providências devem ser adotadas para a sua regularização. Lembrando que, por conta da situação atual da estação de tratamento de esgoto, moradores dos bairros Jardim Santana, Jardim Aliança e Trajano Estela estão sendo extremamente prejudicados. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018. Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Requerimento número 2342/2018.
Senhor presidente, senhores vereadores, irmão Carlos Eduardo Disposto, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, vem, através do presente instrumento, requerer que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Carrascosa dos Santos o seguinte requerimento: adesão ao projeto Expresso Turístico, Trem da Alta Mogiana. Justificativa: considerando o projeto turístico ferroviário denominado Expresso Turístico, Trem da Alta Mogiana, que visa resgatar na região de Alta Mogiana este segmento turístico pouco explorado na região, considerando que o referido projeto possibilita o desenvolvimento social e econômico a ser obtido através da geração de emprego e renda, voltado ao atendimento do turismo na região nordeste do estado de São Paulo e na zona turística na região Alta Mogiana, resgatando a utilização dos trens de passageiros, que compunham o mais importante meio de transporte populacional, além da consideração de sua importância histórica para o desenvolvimento dos municípios envolvidos e que o escopo geral do projeto contempla o aproveitamento turístico da presença da linha férrea na região, associada à consagrada presença dos principais personagens artísticos, religiosos, culturais e etc., além do fato da implantação do projeto através do consórcio de municípios da Mogiana, CMM, com o apoio da região metropolitana de Ribeirão Preto, em parceria com diversas prefeituras da região e de gerar uma nova modalidade de exploração turística, contribuirá com o processo de desenvolvimento socioeconômico da região de nosso município. Inúmeros benefícios serão alcançados por nossa população e possibilitará ainda maior desenvolvimento para o nosso amado município de Cravinhos. Assim sendo, recorro ao Executivo Municipal para as providências sejam tomadas. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, irmão Carlos Eduardo Disposto, vereador vice-presidente. Requerimento 2343/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro, depois de ouvido o soberano plenário, que o senhor prefeito municipal, juntamente com a senhora secretária municipal de Educação, informe esta Casa de Leis, notadamente esse subscritor, que providências estão sendo tomadas a respeito das reiteradas queixas, protestos e reclamações de pais de alunos sobre a falta de monitores e falta de professores na EMF Maria Virgínia Matarazzo Hipólito, que tem causado prejuízos imensuráveis para os alunos da referida escola. Em visita ao departamento administrativo da escola, pude constatar a falta de suporte da municipalidade. E, tendo em vista que algumas decisões e procedimentos, como a contratação de monitores e professores, por exemplo, dependem única e exclusivamente do senhor prefeito e da Secretaria Municipal de Educação. Isto mais, as seguintes manifestações de pais de alunos justificam o nosso requerimento. Se não, vejamos. Mãe de aluno, vereador Milton Moraes, uma escola pode mandar constantemente o aluno embora para casa quando falta professora, pois tem acontecido isso direto na escola Maria Virgínia, hoje mesmo com a falta de 2 professoras. Mãe de aluno, gostaria de saber se quando uma professora falta, a escola não teria que ter uma substituta? Pois, você chega na porta da escola e a funcionária simplesmente manda voltar para trás com o seu filho, porque a professora hoje não veio e não tem quem substitui. Então a mãe do aluno pergunta: senhor prefeito, Secretaria de Educação e senhores vereadores, é correto isto? E tem mais, as professoras faltam mais que os alunos, aí complica ainda mais a situação da criança. Mãe de aluno, por exemplo, uma das professoras está de atestado e volta só na segunda-feira. Então amanhã, sexta-feira, provavelmente os alunos não terão aula na turma dela, sendo que a outra professora está doente e ainda não se sabe se ela voltará amanhã para dar aulas. Isto só saberemos ao chegar lá. E a funcionária nos avisar na porta. Caso contrário, temos que voltar para casa de nossos filhos. Mãe de aluno, vereador Milton Moraes, peço providências, pois não é a primeira vez que isso acontece. Ainda que passei por uma cirurgia e estou em casa, mas penso nas mães que precisam trabalhar fora e não têm onde deixar seus filhos.
pegam as mães de surpresa. Amanhã, por exemplo, iremos na escola sem saber se vai ter professora ou não. E outra, quando não tem professora, o aluno fica na escola e eles dividem os alunos, misturam com alunos de outras séries que não tem nada a ver. Uma com o primeiro ou segundo ano. Pelo exposto, esclarecendo, minha palavra, não é a da mãe do aluno, pelo exposto esclarecendo que não se trata de impedir o direito dos professores sobre a necessidade justificada de faltar ao emprego. O assunto é extremamente relevante e por isso eu peço a colaboração dos nobres vereadores para a aprovação desse requerimento. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, Milton Moraes, vereador, primeiro secretário. Requerimento 2344/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, requeiro observar as formalidades regimentais, após ouvido o douto plenário, que seja oficiado o chefe do Executivo para que o mesmo encaminhe a esta Casa projeto de lei que cria a jornada de trabalho de 30 horas semanais aos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem no município de Cravinhos, estado de São Paulo. Justificativa. Entendemos ser de grande importância a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, para que os profissionais da saúde possam promover um melhor resultado assistencial, com redução do desgaste físico e emocional, o que contribuirá para a redução do absentismo decorrente de problemas de saúde desses trabalhadores. Nesse sentido, a Organização Internacional do Trabalho, OIT, e as instâncias do controle social no Brasil, por meio dos conselhos e conferências de saúde, nas esferas nacional, estadual e municipal, têm deliberado e recomendado 30 horas com uma jornada de trabalho adequada para os profissionais de saúde e usuários dos serviços. A enfermagem é uma profissão que precisa de condições especiais para que se garanta, na prática, a segurança do paciente e do profissional. Hospitais e outras unidades de saúde são ambientes em que os profissionais de enfermagem ficam expostos a riscos biológicos e químicos, sofrem forte carga emocional e física, atuam em horários atípicos, com longas jornadas de trabalho, insuficiência de funcionários, carência de materiais e equipamentos. Essas condições sobrecarregam esses profissionais, com excesso de responsabilidades, e estes são os principais causadores de estresse. Além de ser uma das maiores causas de depressão crônica na categoria. Defender as 30 horas é defender mais qualidade de vida para o trabalhador da saúde e, consequentemente, mais qualidade no atendimento à população. Isto posto, propõe o presente à deliberação do nobre soberano plenário, o qual contamos com a complacência, sempre inestimável, dos nobres pares. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, Francisco Vesce, vereador. Moção de congratulações, número 619/2018. Homenagem ao comandante Rafael Tobias de Aguiar, patrono da Polícia Militar de São Paulo e do 1º Batalhão da Rota. José Carlos Rossi dos Reis, vereador da Câmara Municipal de Cravinhos, no uso de suas atribuições conferidas por lei, apresenta ao plenário a presente moção de congratulações e aplausos a Tobias de Aguiar. Nascido em 1974, Tobias de Aguiar foi um político e militar de destaque no estado de São Paulo. Liderou diversos combates de soldados paulistas contra tropas portuguesas que se opunham à independência do país. Criou a Força Pública do Estado de São Paulo, que nos anos de 1970 passou a ser denominada Polícia Militar. É considerado patrono da Polícia Militar do Estado de São Paulo e dá nome ao 1º Batalhão de Polícia de Choque de São Paulo, Rota. Após a aprovação da presente moção, de ciência à Corporação da Polícia Militar e à imprensa local. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018, José Carlos Rossi dos Reis, vereador. Moção número 620/2018, moção de apelo. Francisco Vesce, vereador nesta Casa de Leis, no uso de suas atribuições, apresenta a deliberação dos nobres pares a presente moção de apelo ao chefe do Executivo
para que o vale-refeição dos servidores municipais seja elevado ao valor de R$ 572,40, o que corresponderia a 60% do salário mínimo federal vigente. É sabido ainda que as despesas com o pagamento do benefício do sistema de aquisição de gêneros alimentícios não incidem na folha de pagamento. Portanto, acreditamos ser possível a concessão do reajuste hora solicitado. Na ocasião de conversas inerentes ao dissídio dos funcionários, houve consenso de ambas as partes, a possibilidade de elevar o vale-refeição para 60% do salário mínimo vigente. Considerando que os repasses de ICMS nos últimos 8 meses teve um aumento de 3,56% em comparação ao mesmo período do ano passado e que, nos 12 meses de 2016, em comparação ao ano de 2017, o aumento foi da ordem de 2,5%, considerando que a elevação no repasse de ICMS na ordem de 3,56 em valores nominais seria compatível ao nosso apelo, isso posto, solicito aos nobres pares a aprovação da presente moção e, em sendo aprovada, seja dada ciência distinta e individualizada a todos os setores da administração, bem como ao Sindicato dos Servidores Municipais de Cravinhos. Sala das Sessões, 3 de setembro de 2018. Francisco Vesce, vereador. Passar a palavra no expediente aos senhores vereadores. Vereador Francisco Vesce. Senhor presidente, secretário Milton, Nilo Rossi, colaboradores da casa, nobres pares, ouvintes da Cravinhos FM, internautas, munícipes presentes, imprensa. O motivo que vem a essa tribuna hoje é com relação às duas proposituras. A primeira, pela redução da carga horária dos enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem, que já é praxe em algumas cidades do nosso país, e hoje tramita na Assembleia Legislativa um projeto de lei semelhante, recente, e talvez fôssemos numa situação pioneira para exemplo do Estado. E também no nosso Brasil, o Rio de Janeiro já possui essa situação, e talvez nós estaríamos dando uma condição, uma qualidade de vida um pouco melhor aos funcionários da saúde. Nada vai afetar com relação à despesa do nosso município, porque haveria a possibilidade de uma jornada de trabalho de 6 horas aos profissionais e haveria o rodízio, então nós não teríamos prejuízo algum com relação a isso. E a outra situação é com o pedido, e fiz uma moção de apelo ao Executivo Municipal, peço a complacência dos pares para aprovação, para que, quando nós tivemos a reunião do dissídio, junto com os representantes do sindicato, foi acordado, eles aceitaram naquele momento o repasse dos 2,5% e pediram a possibilidade de colocar o vale-refeição a 60% do salário mínimo. E na ocasião o prefeito foi claro em dizer que naquele momento ele não tinha condições, mas que futuramente poderia estudar essa situação. Hoje seria um aporte de R$ 42,00, mas no próximo reajuste essa diferença vai cair para muito, porque o reajuste do salário mínimo é bem diferente das inflações que são passadas durante todos os anos. Hoje, nós temos, inclusive está anexo, o nobre vereador leu o requerimento, mas pode ver que está anexo, o repasse de ICMS, só o ICMS, fora o Fundo de Participação do município, ele teve uma diferença de R$ 665.646 de 2016 para 2017, um aumento de 2,5%. Nesses primeiros 8 meses de 2018, em comparação aos 8 meses de 2017, nós já tivemos um reajuste de 3,56%, ou seja, R$ 666.579 só nos primeiros 8 meses. Considerando uma média de
suponhamos 1.000 funcionários na administração municipal com direito a receber o vale-refeição. Esse reajuste de R$ 42,70, que seria para chegar aos 60% do salário mínimo, nós teríamos uma despesa no município de R$ 42 mil. Mensal. Visando os 666 mil, se o prefeito der a concessão de setembro, outubro, novembro, ele só vai gastar 20% do que ele já arrecadou excedente no repasse de ICMS. Então, diante dos números, eu acho que há a possibilidade de nós, pelo menos, solicitarmos esse posicionamento do Executivo, que ele deixou claro a possibilidade naquele momento, e que em setembro ele poderia rever isso. Então, essa moção de apelo nada mais é de que talvez um lembrete para que ele possa estudar o caso e conceder esses R$ 42 e atender também uma reivindicação do Sindicato dos Funcionários. Era isso. Uma boa noite. Mais alguém? Vereador Irmão Carlos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres secretários, colaboradores dessa casa, nobres edis, munícipes presentes, imprensa falada, escrita, internautas, povo santo de Deus a quem servimos, muito boa noite a todos. O que me traz nesse primeiro expediente é um assunto de extrema relevância, que vem tocando realmente, nesses dias, de forma pesarosa ao coração do povo brasileiro, no que diz respeito à nossa história, que se perdeu no incêndio no museu no Rio de Janeiro. É uma perda muito além do material, porque quando se perde a história, perde-se a própria referência. Essa mesma dor me fez recordar uma propositura que apresentei nesta casa recentemente, onde solicitei que toda a documentação dos documentos, das proposituras, das leis que compõem a história do nosso município pudessem ser digitalizadas e devidamente arquivadas, o que não é. Recentemente nós temos publicado nas redes sociais e disponibilizados nas mídias, mas isso é coisa recente. Pasmem, o histórico de todas as leis e a composição do que nós temos na nossa história deste município, nós temos apenas a partir de 83, se não me engano, para cá, o histórico documentado aqui. E esse patrimônio material já não está em posse aqui da Câmara, já está em outros prédios do município. O que dirá as legislaturas, proposituras e histórico do nosso município anterior? Aqueles que escreveram a história nas primeiras composições, os tratados, todos os esforços para escrever hoje o nosso amado município como ele está, que estão arquivados nos papéis em diversos departamentos, em prédios do município. Se ocorre um incêndio, como ocorreu no Museu do Rio de Janeiro, como fica a nossa história, o nosso povo? Como fica o trabalho daqueles que nos antecederam? A história escrita por aqueles prefeitos, vereadores, que fizeram chegar onde nós aqui estamos. Quantas vezes eu me espelho no caminhar desses pares que aqui estão, que servem para mim de referência, porque já tem uma história construída. Quantos das gerações futuras não precisarão desses passos que hoje estamos aqui galgando e procurando desbravar nesses tempos para escrever a história deste momento? E se nós tivermos isso documentado, o quanto não há de se perder? Por isso, a importância daquela propositura que seja digitalizado todo o patrimônio, acervo histórico do nosso município. Não somente aqueles documentos que compõem esta Casa de Leis, que é onde temos autonomia direta, mas que isso também se estenda ao Executivo, porque é a nossa história, patrimônio do nosso povo, não podemos permitir que se perca. Jamais foi previsto ou querido por quem quer que seja aquele incêndio no Rio de Janeiro, mas agora é irreversível. Se não estivermos atentos à manutenção da nossa história, depois dela se perder, o que faremos?
Tentaremos então um arquivo da memória pessoal de cada um. Então eu reitero aqui o apelo que fiz para que tenhamos esse zelo histórico para com o nosso povo, para com a nossa história, para com todos os nossos passos. E também eu não posso aqui deixar de manifestar o meu pesar por todas as dores que nós vemos assolar o nosso povo nessas campanhas políticas que já vão se fazendo presentes. Eu faço aqui um apelo a todo ser humano, a todo o nosso povo brasileiro, para que pare de perder tempo com agressividades e ofensas, falando mal dos candidatos, que seja ocupado o tempo para mostrar propostas coerentes à nação. Quanto mais se perde tempo para agredir o outro candidato, para falar mal daquele. Gente, é esse o país que nós queremos? Paz, pelo amor de Deus. Não perdamos tempo com agressões e violências verbais e, em diversos momentos, violências físicas. Mas que haja paz, o respeito à verdadeira democracia. E que as melhores propostas possam realmente, em face da verdade, ser levada realmente ao coração do nosso povo. Para que toda a nossa nação, movida pelo Espírito Santo, possa realmente, sobre a luz de um novo alvorecer, de uma nova aurora, possa conduzir o nosso país à ordem e ao progresso de que tanto necessitamos. Paz e bem se constrói com justiça e caridade. Muito obrigado a todos. Obrigado, Carlos. Mais algum vereador fará uso da palavra no expediente? Vereador Milton Moraes. Parece que é muita coisa, mas não passa de 10 minutos, viu? Pode ter certeza. Senhor presidente, senhor secretário Adilão, munícipe presente, Wagner, PH, ouvintes da Cravinhos FM, imprensa escrita e falada, internautas e funcionários dessa casa. Boa noite a todos e a todas novamente. Eu gostaria, senhor presidente, de iniciar essa minha participação no primeiro expediente, falando sobre as 4 ações de inconstitucionalidade que o senhor prefeito entrou no Tribunal de Justiça do Estado contra a Câmara Municipal, na tentativa de cancelar o efeito das deliberações do Poder Legislativo. Eu só gostaria de lembrar antes, porém, de prosseguir com a minha fala, de que todo projeto de lei apresentado por um vereador, após se transformar em lei, ele deixa de ser daquele vereador e passa a ser do Poder Executivo. Então ele pode ser apresentado por um determinado vereador, a iniciativa é dele, mas depois de aprovado ele é da Câmara Municipal, de todos os vereadores. Pois bem, então, no caso das 4 ações de inconstitucionalidade que o senhor prefeito apresentou junto ao Tribunal de Justiça, não é uma atitude contra um vereador, autor das leis, mas sim contra o Poder Legislativo. Dito isso, um dos nossos projetos aprovado por unanimidade pelos vereadores e que o prefeito está tentando cancelar é a Lei número 2277 sobre a simples divulgação da relação da falta de medicamentos através da internet, pelo site da Prefeitura, e que, na contramão do que determina a Lei da Transparência, a Secretaria Municipal de Saúde, ao que tudo indica, não quer divulgar essa relação sobre a falta de medicamentos. Outra pretensão do prefeito é o cancelamento também da Lei 2275, sobre a instituição da política municipal a respeito da infância sem pornografia. E que, infelizmente, o senhor prefeito também quer anular. O prefeito está pleiteando também o cancelamento da Lei 2270, sobre o Programa Municipal de Travessia Preferencial para Pedestres nas vias públicas. E ainda o prefeito entrou, inclusive, com
um pedido de liminar para a suspensão dos efeitos da Lei 2278, que autoriza o embarque e o desembarque das pessoas idosas a partir dos 60 anos de idade por qualquer uma das portas dos ônibus coletivos de Cravinhos. Diante disso, que me deixa indignado, independentemente de ter sido eu o autor de 3 desses projetos e coautor, juntamente com os vereadores Curumim e Cláudio Teles, do projeto sobre a prevenção da pornografia infantil, e cujas leis tiveram a devida participação, o sábio entendimento e a justa aprovação unânime de todos os vereadores. A minha indignação é sobre a falta de respeito e consideração por parte do senhor prefeito em querer anular os trabalhos e as decisões do Poder Legislativo, principalmente em se tratando de propostas de benefícios para a comunidade, uma vez que a maioria absoluta de todas e quaisquer proposituras que o Poder Executivo, inclusive a recente prestação de conta dele, que chega aqui na Câmara, é sempre aprovado pela maioria dos vereadores. Então, essa tentativa dele simplesmente passar por cima do Legislativo, que sempre lhe ajudou, e sem justificativa convincente, né, é uma atitude que eu realmente repudio. Quanto à elaboração e a ilegalidade que ele está alegando das nossas leis, né, elas estão devidamente fundamentadas, especialmente nos termos do Estatuto do Idoso, do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, além das observações do artigo 30 da Constituição Federal, que diz que compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Assim bem como diz o artigo 99 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que a iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, à mesa diretora, ao prefeito e aos cidadãos, ressalvando, no entanto, os casos que são de iniciativa exclusiva do Poder Executivo. Sendo que, de acordo com a Lei Orgânica Municipal e os termos do artigo 61 da Constituição Federal, essa exclusividade de iniciativas são, primeiro, a criação, a transformação ou a extinção de cargos, funções ou empregos públicos da administração pública, direta e indireta, ou aumento de remuneração. Isso compete ao senhor prefeito. Segundo, dos servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. É competência do senhor prefeito. Terceiro, a criação, estruturação e atribuições das secretarias municipais e órgãos da administração pública municipal. Quarto, as matérias orçamentárias e a que autorize a concessão de auxílios, prêmios e subvenções e os projetos que disponham sobre matérias orçamentárias e que autorize a abertura de créditos. Sendo essas, portanto, as iniciativas de exclusividade do Poder Executivo. Verificando-se, então, que nenhuma das nossas mencionadas leis que estão pretendendo anular não se enquadra em nenhum dos vícios de iniciativa constantes nas leis que eu li aqui agora. Pois bem, dos 4 pedidos de inconstitucionalidade já apresentada pelo senhor prefeito, salvo engano, o Tribunal de Contas já deu como legal para a Câmara Municipal. Então, alguma coisa está errada. Já considerou legal. Sendo que as outras, diante da competência do Departamento Jurídico da Câmara e do objetivo e alcance social de cada uma das leis, eu acredito e esperamos que o parecer do Tribunal de Contas também será pela legalidade. Contudo, e caso contrário, isso não acontecer, as nossas leis não forem aprovadas, aliás, elas forem canceladas, porque aprovadas já estão, não será nenhum desmérito e nenhum constrangimento por parte do Poder Legislativo, cujos vereadores têm se dedicado e trabalhado muito na busca de melhorias cada vez mais para o bem-estar da nossa comunidade. Caso tenha alguém que deve estar se sentindo preocupado e constrangido por conta dos pedidos de cancelamento
de importantes benefícios para a nossa comunidade, esse alguém deve ser o Poder Executivo, que raramente acata um requerimento ou uma indicação dos vereadores no sentido de atender às necessidades da comunidade. E para finalizar a respeito de alguns comentários de que não é justo as críticas feitas ao senhor prefeito, de que o povo é ingrato, de que reclama de tudo e que chora de barriga cheia, e que mesmo diante da falta de medicamento nos postos de saúde, da demora nas consultas e nos exames médicos, da falta de vaga nas creches, da falta de moradias populares, da falta de monitores especializados de alunos, da falta de professores nas escolas e das 19 irregularidades que o tribunal constatou na conta do prefeito, mesmo assim, dizem, onde já se viu o povo criticar uma administração, segundo dizem, foi exemplo para a região. Tudo bem que o prefeito, durante muitos anos, cumpriu com a sua obrigação de administrar o município, até porque ele se candidatou e foi eleito para isso, e recebe um salário para isso, ele é remunerado, é pago para isso. E é nesse sentido, portanto, que faço minhas palavras do nobre vereador Curumim, na última sessão desta casa, de que não somos inimigos e nem contra o prefeito. A gente é contra, sim, aquilo que é errado. E eu acrescento ainda mais, que é preciso, que se faz necessário, que haja harmonia e equilíbrio entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Lembrando que o Poder Legislativo é formado para também auxiliar o Poder Executivo, mas, sobretudo, para representar os interesses do povo e não do prefeito. Concluindo, eu quero dizer novamente aos nobres vereadores que não se sintam desmerecidos, constrangidos e nem intimidados em apresentar projetos de lei, até porque nós, vereadores, não somos omissos. Haja vista a quantidade de proposituras que eu acabei de ler aí de cada um de nós, e que eu tenho o prazer de ler em todas as sessões. Todas as sessões os vereadores estão pedindo, estão requerendo, apresentando proposituras, e muitas vezes em vão porque não são atendidas. O fato é que, lamentavelmente, para o seu prefeito, é só venha a nós, vosso reino nada, né? E então eu não achei justo esse pedido de inconstitucionalidade envolvendo a Câmara, passando por cima do Poder Legislativo. É o que eu tinha a dizer. Boa noite a todos. Obrigado, vereador Milton. Mais alguém para uso da palavra? Vereador Cláudio Teles. Presidente, secretário Nilo, Milton, nobres vereadores, colaboradores da casa, munícipe presente, boa noite, os internautas. Eu vou ser breve, só vou fazer um breve comentário desse projeto que eu iniciei vereador no bairro. Gostaria de agradecer imensamente os munícipes, os moradores, que cada bairro que nós fomos, nós teve uma recepção muito calorosa. No Jardim Santana, no Jardim Aliança, Nova Cravim, Francisco Castilho, Alvorada, foi os bairros que nós visitamos nesses 3 ou 4 meses. E se Deus quiser, nos próximos meses aí estaremos visitando mais alguns bairros e ali ouvindo a reivindicação da população. Tem sido muito gratificante falar com a população, porque muitas das vezes a população não tem acesso aqui até aos nossos trabalhos. Muitos não sabem nem quem são os vereadores, senhor presidente. Mas Deus tem me privilegiado com esse projeto, tenho ido até eles e ouvido muitas sugestões ali que é para a melhoria do bairro. Eu fiquei até pasmo quando eu comecei esse projeto, sinceramente fiquei preocupado, que ia haver muitas demandas pessoal, mas ali pude perceber que é quase 150 pessoas que nós ouvimos com esse projeto, muitos estavam preocupados com a melhoria do bairro, a melhoria coletiva do bairro. Então tem sido muito
gratificante esse projeto. E tenho certeza que nós vamos continuar ouvindo a população, levando a reivindicação até o Executivo. Sabemos que o gestor do dinheiro, que nem acabou de falar o nobre vereador Milton Moraes, é o Executivo. Nós vamos levar as sugestões, as reivindicações e vamos cobrar. E cabe ao Executivo fazer. E também gostaria muito de agradecer o pessoal do Departamento de Trânsito, o Adalberto, com toda a sua equipe, que a última visita nossa foi ali no Jardim Alvorada, e ali vários munícipes reivindicou a sinalização de trânsito, que há 20 anos nunca houve uma demarcação lá que sequer compare. E ele prontamente atendeu o nosso pedido, e ali já estão demarcando todo o Jardim Alvorada. Acredito que nos próximos dias ele deve estar acabando ali a demarcação de todo o Jardim Alvorada. E acredito eu que nas próximas visitas nossas ali, nós podemos ouvir falar desse pessoal que fez um belo trabalho ali também. Também não gostaria de deixar também aqui meus parabéns ao todo o pessoal da saúde pelo Agosto Dourado, ali onde teve algumas palestras com as mães no Parque Ecológico. Quase 150 mães participaram ali daquele projeto, ouvindo palestra, incentivando as mães a consciência de o leitamento materno até os 6 meses da gestação das crianças. Isso foi muito importante. Podemos também ali ouvir as mães agradecer por todas as palestras que foi feita. E isso é muito bom, quando nós vemos algumas coisas acontecer no município. Tenho que dar meus parabéns também ao Milton Moraes, com todos esses requerimentos que ele tem feito. É um requerimento que realmente nós temos que fazer nosso papel de vereador, nós temos que cobrar, nós temos que ir ali buscar soluções para os problemas. Não podemos ser omissos, vereador. Pode contar com o nosso apoio, o que a gente tiver ao nosso alcance, nós vamos fazer e continuar cobrando e fazendo nosso papel. Meu boa noite a todos e até mais a todos vocês. Obrigado, Cláudio Teles. Mais algum vereador? Estamos deixando de conceder o intervalo de 5 minutos e vamos passar a palavra aos senhores vereadores na ordem do dia. Algum vereador fará uso da palavra? Não havendo, passaremos à votação das matérias. Vamos colocar em votação o projeto de decreto legislativo 0076/2018, de autoria do vereador Cláudio Bolenzini Teles, que concede título de cidadão cravinhense ao senhor Adolfo Benedetti Neto, conhecido como Pardal, e da outras providências. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Em votação, vereador favorável permanece sentado, vereador contrário fica de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Vamos colocar em votação um projeto de resolução 0048/2018, de autoria dos vereadores Adalberto da Silva, Carlos Eduardo Hipólito, Cláudio Bolenzini Teles, Edson Macário Gomes, Evandro José da Borba, Francisco José Barroso Vesse e João Aurélio Bis. Acrescenta artigos ao regimento interno da Câmara Municipal. O projeto está em discussão. Senhor presidente, não foi de todos os vereadores? Todos os vereadores, se tiver alguma exceção aqui, não foi citado o nome do colega? Não. Talvez alguma falha da diretoria. Então, eu mudo a leitura também do Siqueira. O meu também não consta. Não consta do Milton. Então, vamos mudar aqui a leitura e vamos refazer o projeto que, vamos dizer, está sendo apresentado por todos os vereadores.
Tá bom? O projeto está em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. O projeto foi aprovado por todos os vereadores. Vamos colocar em votação os requerimentos apresentados na noite de hoje pelos senhores vereadores. Os requerimentos estão em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. Os requerimentos foram aprovados por todos os vereadores. As indicações dispensam votação. Vamos colocar em votação duas moções apresentadas pelo vereador José Carlos Rossi dos Reis e pelo vereador Francisco José Barroso Vesce. As moções estão em discussão. Em votação. Vereador favorável, permaneça sentado. Vereador contrário, fique de pé. As moções foram aprovadas por todos os vereadores. Nada mais havendo na noite de hoje, em nome de Deus, encerro a sessão. Presidente, eu gostaria de deixar aberta a moção em relação ao reajuste dos funcionários para todos os vereadores que quiserem acompanhar, seria de bom grado. Do mesmo modo a minha, viu, senhor presidente? Acatado. Muito obrigado.